Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma planta bastante popular aqui no Brasil, pelo menos vem se tornando muito popular aqui no Brasil, que são as lavandas. As pessoas têm verdadeira fascinação pelas lavandas, não sei porquê, afinal é uma planta da região mediterrânea, lá da Europa, e realmente não tem grandes condições de cultivo aqui no Brasil. Até pode ser cultivada com relativo sucesso, principalmente no sul do Brasil, nas regiões de altitude. E nós estamos aqui para falar um pouco de lavandas e nada melhor do que este local, afinal de contas é o Le Jardin Parque de Lavandas. E ao nosso lado está aqui o senhor Jorge Simão, o criador de tudo isso aqui, desse belíssimo jardim, onde as lavandas foram a inspiração do Jorgito. Aliás, por que isso? Por que as lavandas, afinal? Olha, Harry, lavandas foi um negócio assim estranho aqui. Nós precisávamos de uma planta que inspirasse o parque, faz 16 anos isso. Sim. E minha mulher gostou tanto de lavanda que nós resolvemos arriscar de maneira inédita o cultivo da lavanda aqui no Brasil. A gente não sabia se ia dar certo, mas deu certo. Que beleza! É verdade. Que bela ideia! E aí cultivamos vários tipos de lavanda, de diversas espécies de lavanda e já temos informação sobre as que vão melhor, as que não vão tão bem. Isso nós já estamos começando a conhecer alguma coisa. Belíssimo. E eu percebo que normalmente o que mais se vê nos jardins aqui é a espécie Lavandula dentata. Lavandula é o nome do gênero. Lavandula dentata porque as folhas têm uns pequenos dentes, né? Ela é realmente a mais florífera ou a mais bonita. A lavanda dentata é chamada pelos europeus de lavanda de jardim. Isso não é um elogio, não. Isso significa dizer que é lavanda que serve para o jardim, não serve para a função mais nobre da planta, que é a produção do óleo. E é a que mais se adaptou ao Brasil. Essa lavanda floresce praticamente todo o período quente do ano, em momentos mais, em momentos menos, mas sempre floresce. E a floração dela é bonita, é agradável, mas não é tão intensa quanto as lavandas do frio, as lavandas que são usadas para a produção do óleo. Na Europa? Na Europa, exatamente. O óleo da lavanda dentata é possível de ser feito, mas ele é muito rico em cânfora e isso o deixa, assim, vamos dizer, inadequado à indústria de cosméticos, embora seja um óleo muito bom para massagem. É isso aí, lavanda dentata é isso. Floresce praticamente o ano todo. E eu vejo que nós estamos aqui exatamente neste local, num showroom, né, com várias espécies de lavândula. A gente percebe aqui que tem umas até floríferas, como por exemplo a lavândula pinata, que aliás as lavândulas, gente, a maioria delas são nativas da região mediterrânea, não é? Exatamente, elas são nativas da região mediterrânea. Elas parece-nos que elas são bem nativas mesmo dos Pirineus e se alastraram pelo sul da Europa, indo até a Grécia. Então, já na Grécia clássica, há registro do uso das lavandas. No Império Romano, o uso das lavandas era feito nos banhos romanos. Interessante, Jorgito. Eu estou observando, por exemplo, que aqui nós temos a lavândula dentata e aqui do lado uma lavândula bem prateada, que provavelmente pelo menos não está florescendo. Qual que seria essa? Essa aqui, Harry, é a lavândula angustifolia. Aquela ou também chamada de officinalis, ou também chamada de vera. Sim, esses três sinônimos, para mim, são sinônimos. Esses três nomes são sinônimos. E a lavanda angustifolia é a Ferrari das lavandas. Em termos de florescimento? Não tanto. O florescimento dela é muito bonito fora do Brasil. Sim. Mas não é pelo florescimento.
é pelo óleo. Pelo o óleo. óleo dela é o mais valioso e o que atinge maior valor no mercado de óleos essenciais. Mas por que não é a mais utilizada para a extração de óleo, então? É porque existe uma outra que produz um óleo quase tão bom quanto esse, Sim. mas ela produz 10 vezes mais óleo. Sim, Então, numa mesma área, você consegue 10 vezes mais óleo de um óleo que é 10% mais barato. Então, você faz a conta, vai ver que a outra lavanda é muito mais interessante economicamente falando. Tá, vamos caminhando. Eu quero ver as outras formas, outras espécies que você tem aqui. Aqui, por exemplo, eu vi umas coisas diferentes ali no meio. Você poderia mostrar para nós aí? Por exemplo, essas aqui eu percebo nitidamente que são diferentes da lavândula dentata. Inclusive não tem flor, elas são espécies diferentes. São, você está certo, Harry. Essa daqui vale a pena a gente se deter nela um pouquinho mais. Se chama lavanda stoecas. O nome popular dessa lavanda na Europa é lavanda espanhola. E ela, pouca gente sabe disso, é de todas as lavandas a que tem a floração mais bonita, mais expressiva, mais colorida. Interessante. Cada florzinha tem um par de brácteas em cima que parecem assim mal tentando explicar, uma asinha de borboleta. Sim. E se, por exemplo, a flor é roxa, a bráctea é lilás, tom sobre tom. E quando a flor é vinho, a bráctea é rosa. E essas flores acontecem todas, por exemplo, não acontece com a dentata, todas ao mesmo tempo. E o pé fica todo florido, intensamente colorido, até mesmo no Brasil, com as nossas condições de sol e luminosidade. Por isso, ela é a mais decorativa que eu encontrei aqui, aclimatada aqui no Brasil. O cheiro dela não é tão expressivo, tão agradável quanto das outras lavandas. E ela também não se presta para óleo. Mas ela no jardim vale a pena, ela é muito bonita. Perfeito. Aqui tem uma que não tem flor, porém tem umas folhas prateadas, azuladas, lindíssimas. Essa não é a Ferrari, mas é a lavanda mais conhecida no mundo todo. É o lavandin. O que significa lavandin? É o cruzamento de duas lavandas diferentes. Cruzaram aquela que era a Ferrari, a angustifolia, com uma outra que eu não tenho aqui, chamada latifolia. E o cruzamento das duas produziu o lavandin. O lavandin é um pouco maior que as outras lavandas, a flor é mais longa e ela produz também as flores todas numa única época do ano, só que ela produz 10 vezes mais óleo do que a lavanda angustifolia. E isso torna ela a mais comercial de todas as lavandas. Por esse motivo, elas são aquelas responsáveis por aqueles lindos campos roxos da Provence. Que a gente vê nos calendários, hoje você vê na internet. É essa. E, Jorge, por que ela não fica roxa aqui? Porque nós temos menos sol do que a Provence. Nós temos menos horas de sol por dia do que a Provence no verão. Nosso verão tem dias não tão longos. E isso faz a diferença da floração. Teria que adicionar iluminação extra aí. Teria que fazer um campo de futebol, botar até refletores, tal coisa. Mais ou menos isso. E aqui eu observo mais uma diferente lá do lado, por exemplo, aquele canteiro lá, né? Ali é outra. É outra espécie? Ali é outra. Ali é a lavanda pinata. Né? Eu agora estou em dúvida eu vi a placa, por isso eu estou te falando. Você viu? Sim. Então é a pinata. Eu vou te explicar por que a minha confusão. É que tem duas lavandas muito parecidas. A pinata, essa que está aqui, e uma outra que não está aqui, que é canariensis. Canariensis. Essas lavandas são lavandas de clima mais quente. E por isso elas florescem de uma maneira muito boa, muito forte. O azul delas é o mais intenso de todas as lavandas. O cheiro da pinata é um cheiro silvestre, não lembra tanto lavanda,
E o da canariensis, que é muito parecida com ela, já tem um cheiro meio ruim, um cheiro meio fedorento. A propósito disso, eu gostaria de dizer que lá no Jardim Botânico Plantarum nós cultivamos a canariensis. Não sabia que ela era... realmente se parece um pouco. São muito iguais. A floresce muito bem. A canariensis que você está se referindo lá no Plantarum, é uma que tem cheiro ruim na folha ou não? Sim. Cheiro de lombrigueira. Não, é que eu estava em dúvida qual era que tinha cheiro ruim, agora você me esclareceu. Então essa daqui é que tem cheiro melhor. Tá, beleza. Bom, gente, então nós vimos até aqui várias espécies, então não existe um único tipo de lavanda. As pessoas acham, mas como eu falei, assim, 99% dos lavandais que temos no Brasil para fins ornamentais são da espécie Lavandula dentata. É verdade. Que realmente é a que mais se adaptou aqui, né? Talvez inspirado no seu sucesso aqui, né? As pessoas começaram a reproduzir isso. Não sei se foi uma inspiração para isso, mas nós fomos pioneiros na ideia de trazer lavandas e plantá-las no Brasil. Inclusive espécies que nem vão tão bem assim no Brasil como vão na França. Mas nós estamos insistindo, daqui a pouco a gente acaba encontrando um jeitinho de fazê-las irem melhor do que elas estão indo hoje. Quem sabe nós teremos uma cultivara tipicamente brasileira, né? Olha só. O que eu percebo, Jorgito, é que os viveiros aqui do sul introduzem muitas espécies. A gente vê frequentemente nos seus showrooms espécies de lavândula que não é comum nos jardins, né? É uma tentativa talvez de acertar, mas você já fez isso de forma aqui particular e realmente chegou à conclusão que o que vai melhor são essas aqui, né? São. E o que é muito importante, Harry, a gente enfatizar é a utilização do óleo essencial da lavanda. O óleo essencial da lavanda é o óleo mais vendido em todo o mundo. Não tem óleo essencial mais vendido do que o óleo da lavanda. Interessante. E o benefício do óleo da lavanda é fantástico, é muito interessante. O óleo da lavanda, ele é calmante. Calmante? Ele é calmante só em pequenas quantidades. É um óleo espetacular para o benefício da pessoa. Eu, por exemplo, numa época em que eu estava um pouco mais estressado, eu chegava do trabalho, eu pulverizava um aromatizador baseado em óleo essencial, porque tem aromatizador com cheiro de lavanda, que é essência de lavanda. Essência de lavanda, para quem não sabe, é feita de petróleo, não tem nada a ver com a planta. Mas o óleo essencial da planta é completamente diferente, por isso o aromatizador com óleo essencial é muito mais caro, não é? Então, olha só, Harry, eu pulverizava esse aromatizador no sofá e você pode olhar no relógio, não dá um minuto, você sente o teu corpo relaxar na hora. É mágico o efeito do óleo essencial. Mais adiante, foi recomendado, eu estava com mais insônia, me recomendaram que usasse o óleo essencial de lavanda para dormir. Funcionou? 2 gotinhas no travesseiro. Uau. Todas as noites, porque o óleo oxida, então ele não serve na noite seguinte. Sim. Mas 2 gotinhas no travesseiro, para quem está tomando remédio para dormir, substitua o remédio por óleo da lavanda, que é impressionante. Isso é um achado incrível. É verdade. E para quem tem bebê, pega uma gotinha do óleo, põe no dedo, esfrega aqui assim, em cima do nariz, porque o narizinho do bebê é curto e ele cheira a lavanda se você colocar aqui. É o único óleo que você pode usar em bebê que não tem efeito colateral. E aí a mãe pode dormir à noite, porque o bebê não vai acordar. Incrível. Bom, eu gostaria de fazer uma última pergunta, assim, que para mim me intriga realmente. Por que as pessoas têm essa fascinação pela lavanda? E, na verdade, eu percebo aqui, visitando o jardim, acompanhando as pessoas, eu fico fotografando, fico ouvindo as pessoas, a maioria não sabe exatamente qual que é a lavanda. E confundem a sálvia, a salvia leucanta com a lavanda. Afinal de contas,
isso é uma moda de gostar de lavanda ou realmente a pessoa gosta porque tem alguma coisa aí? Porque eu, sinceramente, eu acho que tem plantas muito mais bonitas em termos de floração do que a lavanda. Com certeza. Entretanto, as pessoas têm uma verdadeira fascinação, tanto que o sucesso do Le Jardin é devido à lavanda. Então, a minha pergunta existe algum segredo nisso aí? Por que as pessoas realmente gostam de ter essa fascinação? A lavanda é uma moda que não saiu de moda. A lavanda vem desde a Grécia clássica, Sim. passou pelo Império Romano, pela Idade Antiga, pela Idade Média e chega nos dias de hoje com a mesma popularidade que sempre teve. A lavanda tem um cheiro, para quem não conhece, é importante que sinta o cheiro de um óleo essencial de lavanda, ou até da planta. Tem que passar a mão na folha, espremer nos dedos, e aí você sente aquele cheiro. O cheiro é extremamente agradável. Fora o fato dela ser, como eu disse para você, calmante, a lavanda também tem assim, em uso tópico, ela é anti-inflamatória, é antisséptica, e tem muitas histórias em volta da lavanda. Se houver tempo, eu te conto uma. Quer ouvir? Olha, sim, por que não? Nem que seja resumido. Na Idade Média, na época da peste negra, 2 ladrões de sepulturas foram pegos porque eles iam na sepultura onde a família era enterrada e os bens eram todos jogados ali com medo da contaminação. E eles iam roubar esses bens. Foram pegos pilhando. E aí, naquela época, quem fazia isso era condenado à forca. E aí, o que aconteceu? Na hora de condená-los à morte, queriam saber há quanto tempo eles faziam isso e por que eles não haviam contraído a peste. E eles então disseram, olha, nós vamos contar o segredo, mas nós queremos a nossa vida em troca. E aí foi feito o acordo. E o segredo que eles conservaram e que lhes permitiu viverem mais, não era outro senão chegava em casa e tomava banho de lavanda. Uau! Então até histórias como essa nós temos, não sei se são verdadeiras, é só folclore, mas elas existem, essas histórias. Histórias que louvam essa planta. Ela é realmente diferente. Ela é uma planta que atravessa séculos sendo sempre popular. E o benefício dela, pode ter certeza, é realmente muito grande. Nós até fazemos cosméticos aqui com óleo essencial de lavanda e fazemos desse comércio da lavanda um comércio nosso, mas o fazemos com grande honra, sabendo que estamos levando adiante uma coisa valiosa, que vale a pena. Incrível, gente. E se vocês querem ver lavandas durante o ano todo, vários tipos de lavanda, não deixe de visitar o Le Jardin, Parque de Lavandas aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. Aguardamos a sua visita. Venha cheirar lavanda comigo.